Bom, olá a todos. Continuando aqui na análise crítica, eu vou pegar um gancho num comentário que eu fui comentar lá no grupo, né, que o pessoal estava debatendo sobre a influência romana ou não, né, no Novo Testamento. E é bom que vem de encontro justamente com o que eu estava falando, né, que eu estava analisando os Paulos, né, nos vídeos anteriores. Eu mostrei Tessalonicenses, né, algumas diferenças entre a primeira e a segunda no vídeo anterior. E agora eu vou abordar mais uma questão de Paulo, né, autoridade, né. Será que toda autoridade vem de Deus? Primeiro, essa contradição aqui de Paulo eu já tinha mostrado em outros vídeos, né, sobre principados e potestades. Então eu não vou mostrar de novo, eu só vou citar, porque vem de encontro com o que eu estou falando. Que aqui, por exemplo, em Efésios, Paulo diz que temos que lutar contra os principados e potestades. Inclusive esse versículo os cristãos usam até hoje para dizer que são demônios, mas não. Principados e potestades são autoridades humanas, tá, pessoal? Porque nem Principado de Mônaco, Principado da Inglaterra e potestades são autoridades, tá? Eu já falei disso em 500 vídeos, então não vou ficar repetindo. E aqui, em outras epístolas, Paulo dá a entender que nós não devemos lutar contra principados e autoridades, mas nos sujeitarmos a elas. Por exemplo, Tito: admoesta os que se sujeitem aos principados e potestades e que lhes obedeçam. Ou seja, tem que obedecer aos principados e potestades. É a mesma palavra. Aqui em Romanos: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. Então vocês viram aqui, tem uma aparente contradição. Como eu já falei disso em 500 vídeos, eu não vou repetir, eu só estou citando porque vem de encontro ao que eu vou falar nesse vídeo, tá? Em algumas epístolas de Paulo, ele parece defender a ideia de que toda autoridade vem de Deus. Por exemplo, essa aqui de Romanos, ele fala, ó, porque não há potestade que não venha de Deus. E as potestades que há foram ordenadas por Deus. Então o que Paulo está dizendo? Que todo poder humano foi ordenado por Deus. O presidente, o governador, o rei, todo mundo. Aqui em Timóteo, ele fala: admoesto-te, pois, antes de tudo, que façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Ou seja, você tem que orar pelos reis, pelos que estão em eminência, as autoridades. Aqui em Colossenses: porque nele foram criadas, nele aqui em Jesus, todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E aqui em Colossenses 2 ele fala: estais perfeitos nele, que é Cristo, que é a cabeça de todo principado e potestade. Então, todo momento, as epístolas paulinas usam essas palavras que se referem a autoridades para dar a entender que elas vêm de Deus. Cristo seria o cabeça dela, né, a cabeça de todo principado e potestade. Então, o cristão deveria se sujeitar a toda autoridade humana. É o que Paulo diz. E é engraçado que a maioria dos cristãos só vê isso aqui em Efésios como demônio, né? É impressionante isso, mas tudo bem. E uma epístola de Pedro diz algo parecido. Ela diz assim, ó: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por ele, né, por Jesus, enviado como castigo aos malfeitores, e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus. Então, segundo Pedro, a vontade de Deus é que todo mundo se sujeite ao rei ou ao governador, e alguns, segundo Pedro, são enviados por Deus como castigo aos malfeitores. Ou seja, mesmo os maus, como os romanos, seriam um castigo aos malfeitores. Que, fazendo bem, tapeis a boca a ignorância dos homens insensatos. Então aqui deu para entender, né, que segundo a Bíblia diz que toda autoridade vem de Deus. Com exceção de Efésios, claro, ali que fala que nós devemos lutar contra os principados e potestades, exortando o combate, tá? Mas na história do povo judeu, eles sempre foram submetidos a impérios opressores. E sempre combateram os mesmos: babilônicos, persas, gregos, romanos, etc. Será que toda autoridade vem mesmo de Deus? Como, por exemplo, um Hitler, um Stalin, um Mao Tse Tung? Eu poderia então usar a Bíblia para dizer que todas essas autoridades veio de Deus? Hitler, que matou mais de 6 milhões, Stalin, que matou acho que mais de 20 milhões, Mao Tse Tung, acho que passou de 30 milhões que ele matou, não sei o número exato, mas está no topo da lista. Eu posso dizer então que essas autoridades vieram de Deus? Alguns podem ver até na citação de Pedro um castigo aos malfeitores, porque ele diz aqui, ó:
enviados para castigo dos malfeitores. Tudo bem, Ronaldo, tá vendo? Deus levantou esses povos para castigar os maus, como por exemplo a Babilônia, que está lá no Velho Testamento, etc e tal. Mas só que no período do Novo Testamento, a igreja estava sendo perseguida por Roma. Então seriam os cristãos os malfeitores? O próprio Jesus foi morto por Roma. Inclusive tem aquela história que todo cristão conhece, né, que os cristãos foram levados ao Coliseu, eram jogados aos leões. Isso aqui é uma pintura, inclusive clássica, né, que tenta retratar essa cena. Então, se as autoridades humanas são levantadas como castigo para os malfeitores, então os cristãos seriam os malfeitores, porque, segundo os próprios cristãos, os maiores perseguidos por Roma foram eles mesmos. E aí, como é que fica? Tanto que o autor do Apocalipse discorda dessa visão, né, de que toda autoridade vem de Deus, sendo que, só um parênteses aqui, que o Apocalipse é um livro profético, escrito supostamente por revelação divina. Olha o que diz o Apocalipse, ó. E a besta, que era o império inimigo, que era Roma, que via era semelhante ao leopardo, com os pés de urso, boca de leão, etc e tal. E o dragão, que seria o ser do mal, Satanás, o inimigo, lhe deu seu poder. Então o poder da besta não veio de Deus, veio do dragão. E o seu trono e grande poderio. Em Apocalipse, no versículo 4, ele diz: e adoraram o dragão, que seria o inimigo, Satanás, que deu à besta o seu poder. Então o poder da besta foi dado por um inimigo, por um dragão, por Satanás, e não por Deus. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então, ao contrário da maioria das epístolas, o Apocalipse diz que a besta teve uma autoridade dada pelo inimigo, por Satanás. Independente de quem seja Satanás para você, um conceito, uma ideia, um ser antropomórfico, aí não importa, vai da visão de cada um. Mas o fato é que a autoridade da besta não veio de Deus. Então, será que esses versículos que estão ali, que diz que todo mundo tem que sujeitar as autoridades, seria uma construção romana, uma adição posterior, o que é bem possível, justamente para fazer a igreja ser submissa a Roma? Ou será que a visão paulina era essa mesmo, de que a igreja deveria ser submissa a Roma? Quando Paulo fala aqui em todos esses versículos que as autoridades vêm de Deus, que todo mundo tem que se sujeitar às autoridades, aqui ó, toda alma esteja sujeita às potestades posteriores. Será que era essa mesma visão paulina? Então cada um tire suas conclusões. Agora, se for, por que o Apocalipse discorda de Paulo? Lembrando que o Apocalipse foi escrito por revelação e Paulo como um homem. Então fica aí, cada um tire suas próprias conclusões, entendeu? Eu acho mais provável que isso aqui seja uma construção justamente para favorecer Roma. Que nem eu já mostrei naquele vídeo. Seria o Novo Testamento uma construção romana? Onde você vê Jesus mandando, por exemplo, pagar imposto. Ele fala: dai a César o que é de César. Jesus elogia, por exemplo, o cinturão romano em detrimento de Israel. E outros pormenores, entendeu? Só que é muito difícil a gente precisar se isso era a visão do autor, como no caso aqui de Paulo, porque Paulo era judeu e romano. Então talvez Paulo quisesse favorecer Roma. Ou a gente dizer que foi um acréscimo posterior. Então é difícil a gente ter um consenso nesse ponto. Então eu só estou citando aqui nesse vídeo e cada um tire suas conclusões aí, ok? Lembrando só que o Apocalipse diz o contrário. O Apocalipse não manda se sujeitar à besta, que seria uma autoridade humana. O Apocalipse manda resistir e combater a besta, ok? Paz a todos.